paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Voltamos aqui ao nosso estudo bíblico, trazendo de volta o tema mandamentos recíprocos. Trabalhamos já alguns destes mandamentos e vamos seguir aqui até a conclusão daqueles mandamentos que nós vamos tratar, ok? Mandamentos recíprocos é um tema muito importante para a vida da igreja. Esses mandamentos têm a ver com viver a vontade de Deus e não a nossa. Esses mandamentos não são pacíficos para nós. Há uma luta interior, há uma luta dentro de nós quando nós procuramos viver de acordo com esses mandamentos. A nossa natureza, a natureza pecaminosa, a natureza inclinada para a individualidade, para o individualismo, né? Uma natureza voltada para o individualismo, uma natureza voltada para o egocentrismo, nos dificulta viver para o outro, nos dificulta viver de forma harmoniosa, em comunhão, mas é um mandamento do Senhor para nós, que vivamos assim, que vivamos em comunhão. O Novo Testamento, a Bíblia toda, mas o Novo Testamento mais especificamente, está repleto de mandamentos recíprocos. Já falamos aqui no início, explicamos um pouco sobre a sentença, né, mandamentos recíprocos. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, ouça os primeiros vídeos onde nós esclarecemos isso. É importante pensarmos nessa vida baseada na obediência a esses mandamentos, né? A reciprocidade faz parte da vida cristã, faz parte da vida do homem e da mulher de Deus, da vida em comunidade, da vida em igreja, da vida como esse novo Israel de Deus que é a igreja. O alvo tanto do crente individual como da igreja deve ser viver para a glória de Deus e para a glória de Cristo Jesus. E viver essa expressão do mandamento recíproco nos faz viver para a glória de Deus, porque Deus é glorificado nesses mandamentos que o Senhor mesmo nos deu. Glorificado em ações tais como amar um ao outro, servir um ao outro, orar um pelo outro, levar a carga um do outro, confessar os pecados uns dos outros e, como que nós vamos trabalhar hoje, também instruir um ao outro, aconselhar um ao outro e, como diz a sentença, instruí-vos e aconselhai-vos. Tá bom? Então, é importante entendermos que sozinhos nós não podemos cumprir esses mandamentos. Eles são mandamentos recíprocos, então eles envolvem pelo menos duas pessoas, no mínimo, né? No mínimo duas pessoas na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, porque esses mandamentos, como eu disse, não são pacíficos para nós. É necessário que o Espírito Santo de Deus opere em nós tanto o querer quanto o próprio realizar desses mandamentos. E isso nos é possível, também já falamos sobre isso, mas só para relembrar, primeiro com o novo nascimento. Só quem nasceu de novo, só quem é nova criatura pode viver a expressão do mandamento recíproco conforme Deus quer que vivamos. E, em segundo lugar, pela ação do Espírito Santo no processo de santificação. Faz parte desse processo de santificação da vida do homem de Deus e da mulher de Deus viver esses mandamentos recíprocos. Hoje nós vamos trabalhar o tema instruí-vos e aconselhai-vos. Mas nós vamos, na realidade, trabalhar aqui uma introdução desse tema, fazendo com que nós possamos ter uma compreensão maior do que o texto tem a nos falar e, por final, no último estudo dessa parte, concluiremos e aplicaremos esse mandamento. Colossenses 3,
16, ok? Mas nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Observamos aqui um texto maravilhoso da palavra de Deus, um texto que tem intimamente a ver com essa questão dos mandamentos recíprocos e que traz ali uma clareza para nós muito grande da ação de Deus nas nossas vidas, do mandamento, ou dos mandamentos recíprocos, da possibilidade do poder fazer, do poder cumprir esse mandamento segundo a vontade de Deus. Então, eu quero pensar com você nesse texto, refletindo a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Rapidamente, de forma muito breve, nós podemos olhar um pouquinho o contexto dessa carta de Paulo aos Colossenses e nós lembrarmos que a igreja de Colossos está vivendo uma demanda de luta contra as heresias que se apresentam na igreja. E o apóstolo Paulo, atendendo um pedido do pastor da igreja, ele escreve a essa igreja para tratar da supremacia de Cristo Jesus, para trabalhar da suficiência da obra da salvação de Cristo Jesus em contraposição de toda a heresia que surge na igreja, principalmente
associadas àquelas que trazem a ação humana para que nós possamos ser recebidos por Deus, como a prática judaizante, né? Então, Paulo vai nos mostrar aqui que Deus nos colocou em comunhão com Ele mesmo, através de Cristo Jesus, de forma plena, satisfatória, perfeita. Então, a obra de Cristo nos fez de inimigos de Deus, amigos de Deus, de apenas criaturas, filhos de Deus, e nos trouxe essa relação de comunhão. Tudo que o apóstolo Paulo escreve aqui está como base para o surgimento da palavra de Paulo a nós quanto ao mandamento: instruí-vos e aconselhai-vos. Só é possível Paulo nos trazer este mandamento depois que Paulo nos lembra da nossa condição em Cristo Jesus, da nossa condição de comunhão com Cristo Jesus e com Deus Pai. Nós cristãos, meu amado irmão, minha amada irmã, devemos sempre lembrar da nossa comunhão com o Pai em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai nos lembrar que nós ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. E esse fato não é apenas uma questão de elemento de fé, mas de vida. Então, ressuscitamos com Cristo, então devemos viver como quem está unido a Cristo e quem tem vida em Cristo Jesus. Capítulos 3 e 4 também trabalham essa questão de Cristo Jesus como a fonte da nossa vida. Existe uma íntima conexão de Colossenses 3 e o que lhe antecede também. Por isso é importante você ler os capítulos anteriores, ok? Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, resume a ideia que já foi exposta anteriormente lá em Colossenses 2, 12 e 13. Fostes levantados com Ele, vos deu vida juntamente com Ele. E faz aqui também um contraponto com Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo. Então, é importante que a gente entenda isso, que o apóstolo Paulo, antes de dizer para mim e para você, instruí-vos e aconselhai-vos, ele nos lembra que a nossa vida, ela foi transformada por Cristo Jesus, que nós devemos viver como pessoas que vivem uma nova vida em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus fez um sacrifício perfeito e único em nosso lugar, suficiente para nos colocar de novo na condição de comunhão com o Pai. E aí, então, o apóstolo Paulo vai continuar nos falando um pouco mais sobre essa realidade, até que cheguemos à instrução de instruirmos e nos aconselharmos, ok? Então, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui nessa carta que não existe nenhum material humano que nos coloque nessa condição, não existe nenhuma ação humana que nos coloque nessa condição de filhos de Deus, senão apenas o ato vicário de Cristo Jesus por nós. Somente Jesus é a resposta e Ele e nele habita toda a plenitude do poder de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Okay? No capítulo 3, então, o apóstolo Paulo vai nos trazer uma série de exortações pastorais, e dentre elas, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, para fechar aqui essa parte introdutória, quero deixar bem claro para mim e para você: Jesus Cristo é o supremo reconciliador. Supremo reconciliador. Em Cristo fomos restituídos à perfeita harmonia com Deus, né? Estávamos em guerra, mas pela fé em Cristo Jesus temos paz
com Deus. Estávamos afastados de Deus por causa dos nossos delitos e pecados, mortos, como diz Efésios, mas em Cristo nós temos vida e fomos unidos ao Pai, unidos ao Filho pelo sacrifício bendito dele mesmo, e recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele, novamente, através do sacrifício, Jesus Cristo, nos traz a concretização da vontade do Pai de fazer um povo seu, lavado e remido no sangue do seu Filho, para que nós pudéssemos viver em comunhão. Jesus é o supremo reconciliador, o supremo salvador das nossas vidas. Só é possível nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente, porque primeiro foi-nos dado comunhão com Deus, comunhão em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que deve ficar para mim e para você nesse estudo, e nós vamos esmiuçar isso um pouquinho ainda em outro ponto, né? Quando nós recebemos esse mandamento recíproco e os demais, esse mandamento nos é dado porque o Senhor nos colocou em condição de cumpri-lo. O Senhor nos capacitou a cumpri-lo. O Senhor nos colocou na condição de regenerados. Como cantamos, né, aquela canção, recebi um novo coração do Pai. Então, este novo coração é capaz de evidenciar a imagem e semelhança de Deus, expresso também nesses mandamentos recíprocos. O Senhor nos capacitou, meu irmão e minha irmã. Já temos falado um tempo sobre esse tema e sabemos que ele é difícil. Como disse aqui no início, existe uma natureza em mim, uma natureza em nós, que ela não é pacífica a estes mandamentos. Mas nós já não somos mais quem éramos. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. Recebemos uma nova natureza. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Pai diz, amai-vos uns aos outros, é possível amar. Quando o Pai diz, perdoai-vos uns aos outros, é possível perdoar. Quando o Pai diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, é possível que nós venhamos a instruir um ao outro e aconselhar um ao outro. O que me leva, então, ao primeiro ponto dentro desse pensamento do mandamento instruí-vos e aconselhai-vos. É preciso nós refletirmos que, segundo a vontade de Deus, fomos criados com a necessidade um do outro. Então, criados com a necessidade um do outro, criados para vivermos em comunhão. O mandamento recíproco, instruí-vos e aconselhai-vos, parte dessa premissa de que nós somos pessoas que têm comunhão um com o outro, que devem viver em comunhão um com o outro. O fato de encontrarmos no Novo Testamento mandamentos como aconselhai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros e por aí em diante, não nos deixa dúvida da importância de viver em comunhão e em comunidade. Vemos ainda que quando Paulo fala em Efésios 5, versículo 18, sobre o encher do Espírito Santo, ele dá uma ordem à comunidade e não para que a pessoa faça isso sozinha, é uma ordem a todos, né? Há da parte do apóstolo um chamado à mutualidade em todos os relacionamentos da vida cristã. Por mutualidade se quer dizer essa via de mão dupla, né? Onde o eu é importante, determinante e imprescindível para o tu, que por sua vez
o é para o eu, ou seja, eu mais tu, nós. Isso faz pensar na consciência cultural ocidentalizada, individualista e egoísta, que leva a igreja a não experimentar algumas práticas bíblicas imprescindíveis à igreja de Cristo em qualquer geração. Então, quando nós falamos o eu, esse eu numa dinâmica cristã se relaciona com o tu, com o ele, e nos faz pensar em nós, num todo, numa relação mútua, recíproca, de cuidado, de atenção, de bondade, de misericórdia, de perdão. E isso é maravilhoso, porque a vida cristã, ela não deve ser um campo de batalha entre os filhos de Deus. A vida cristã não deve ser uma missão solo. A vida cristã se faz em comunhão. O texto não fala aqui para nós de uma pessoa específica, mas fala à igreja, aos irmãos, fala a pessoas que vivem com outras pessoas numa dinâmica de fé na pessoa de Cristo Jesus. E é interessante porque observamos aqui, olha, os verbos usados por Paulo nesse texto estão no plural. Eu vou partir apenas do versículo 12 que diz, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente e em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu irmão, minha querida irmã, todos nós precisamos um do outro. O Senhor nos vê não apenas, o Senhor nos vê na individualidade, sim, mas o Senhor não vê a sua igreja como um indivíduo. A igreja de Cristo é uma comunidade de muitos irmãos. De muitos irmãos. Todos nós precisamos de uma igreja, todos nós precisamos de uma família, todos nós precisamos de um círculo de amigos, pois é neste espaço que Deus promove a nossa transformação, edificação como seres humanos. Precisamos entender nesse estudo de hoje, nesse primeiro ponto introdutório para o mandamento instruí-vos e aconselhai-vos, que a relevância da comunhão é muito grande na caminhada cristã. Quanto mais crescemos em comunhão com Deus e com o próximo, mais crescemos como cristãos, como discípulos e como pessoas. Deus é glorificado nisso. O Senhor é glorificado na nossa comunhão. A paternidade de Deus sobre nós fica mais evidente quando nós vivemos com comunhão e em comunhão. Percebam que as nossas vidas, meu irmão, minha querida irmã, nunca serão experimentadas sozinhas na dinâmica da fé, ou vivenciadas sozinhas na dinâmica da fé. Só experimentamos na comunhão um com o outro. Eu não posso ser humilde sozinho. A humildade, a nossa expressão de humildade, ela se faz no relacionamento um com o outro. Nós não podemos
viver a relação de perdão sozinho. Nós precisamos perdoar o outro e o outro precisa nos perdoar. Nós não vivemos a alegria em Cristo Jesus sozinho. Vivemos a alegria na comunidade, na coletividade. Percebemos, meu irmão, que esse senso de coletividade, ele é bíblico. Ele é bíblico. Alguém que procura viver a sua vida cristã sozinho está caminhando em direção oposta à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, precisamos entender que nessa dinâmica o Senhor nos diz que devemos instruir, ou devemos nos instruir e devemos nos aconselhar mutuamente. Devemos nos encorajar uns aos outros. Eu e você somos irmãos, temos irmãos, devemos viver como irmãos, como é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não se crê apenas para viver a vida isolado. Se crê para viver a dinâmica da comunhão um com o outro e também na pregação e propagação do Evangelho. Cada um por si e Deus por todo não é bíblico. Né? Não é bíblico, não está na Bíblia. Cada um por si, Deus por todos, não está na Bíblia, não é expressão da vontade de Deus. Essa não reflete a genuína revelação bíblica e não glorifica o nome de Cristo. A plenitude do Espírito Santo é encontrada, porque o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, vai nos forjando em meio à comunhão. Em meio à comunhão, nos arranhões, nos auxílios, na oração mútua, nos desencontros que também acontecem, o Espírito Santo está lapidando, trabalhando a minha santificação e a sua santificação. Meu irmão, às vezes é duro, é difícil. Nos ferimos e ferimos o outro. Mas a comunhão é uma realidade. E nós precisamos entender que Deus trabalha em nós, em meio à comunhão. E eu quero ainda concluir dizendo que o Senhor nos abençoa como seu povo, na totalidade. O Senhor nos abençoa na individualidade, sim, mas até a bênção da individualidade, ela faz parte de uma bênção da coletividade. Somos abençoados na individualidade porque somos do povo de Deus. Somos abençoados na individualidade porque somos filhos de Deus. Somos abençoados na individualidade porque fomos remidos, todos nós, pelo sangue de Cristo Jesus. Me recordo aqui do salmista, né? O salmista, no Salmo 133, diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus vem sobre o seu povo. Sobre o seu povo. Então, a paternidade de Deus, a sua graça e o seu amor é vivenciado na coletividade. A relação entre comunhão e mutualidade é de causa e efeito. Onde existe a comunhão, ela se manifesta por meio da mutualidade. Se há comunhão, oramos uns pelos outros, instruímos e nos aconselhamos, somos suporte um para o outro. Uma igreja, uma congregação, uma comunidade, um grupo familiar que não está manifestando a comunhão por meio da mutualidade, precisa examinar a si mesma para verificar se está ou não na íntima comunhão com o Senhor. Devemos destacar, meu irmão, que a mutualidade e a comunhão não surgem na igreja de maneira natural.
Nós já temos essa comunhão, mas a vivência da comunhão se faz dia a dia. Ela precisa ser buscada, desejada, na dependência do Pai, do Filho, na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, de forma prática e fechando aqui, eu quero dizer para você que nós precisamos entender isso. É urgente que todo homem, toda mulher de Deus entenda que nós fomos chamados à comunhão. À comunhão. Ainda que hajam muitas diferenças, ainda que nós pensemos diferentes uns dos outros, ainda que haja toda uma diferença, até mesmo social, nós somos irmãos. E para nós falarmos sobre instruirmos e nos aconselhar, nós precisamos primeiro entender isso. Pontapé inicial. Pense durante essa semana sobre isso. Você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo Jesus. Você é, meu irmão e minha irmã, apenas um membro e não o corpo. Você é um membro e não o corpo. Que nós possamos viver a expressão da comunhão e da mutualidade. A igreja se torna uma comunidade melhor, os relacionamentos são fortalecidos quando nós vivemos esse entendimento de comunhão. Tire um momento hoje para pensar em alguém que é teu irmão. Tire um momento diante do Senhor em oração para pensar a respeito do seu relacionamento com os seus irmãos. Como anda o seu relacionamento com os seus irmãos? Quando você se aproxima de alguém para os seus relacionamentos, quais são as suas intenções? A nossa intenção é ser bênção na vida do outro e viver essa comunhão? Ou nós só pensamos no que podemos ganhar dessa relação? Chegamos como alguém que quer viver uma mutualidade, ou seja, uma via de mão dupla, ou queremos viver uma expressão onde apenas nós recebemos e não doamos? Isso se aplica na vida conjugal, isso se aplica na vida familiar. A nossa vida, a vida do ser humano, ampliando essa visão, ela é uma vida de mutualidade. Temos muitos problemas, muitas dificuldades, quando nós não entendemos isso. O mundo vira um caos quando nós nos esquecemos disso e vivemos apenas o individualismo, apenas as nossas verdades, e nos esquecemos de que nós somos irmãos e, pensando numa situação mais ampla, nós somos o próximo de alguém. Nós somos seres humanos iguais a todos os outros. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude a viver em comunhão, que Deus use pessoas para estar na sua vida vivendo em comunhão com você. Que você seja alguém que vai ser marcado e que vai marcar a vida de alguém por viver em comunhão. E eu venho à minha memória, sabe, algumas pessoas, alguns exemplos, pessoas que, por entender que existe essa comunhão, se cumpriu aquilo que Provérbios fala em Provérbios 17:17, em todo tempo amo um amigo e na angústia se faz ou nasce um irmão. Que hoje, na sua vida, pela comunhão e pela ação poderosa de Cristo Jesus e do Espírito Santo, esteja nascendo na tua vida um irmão em meio às tuas lutas e em meio às dificuldades. Que nasça um amigo, que se faça alguém presente na sua vida e que você, da mesma forma, seja presente na vida de outros. Vamos orar. Pai querido, amado, santo e bendito, a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. Louvamos o teu nome, porque nesse primeiro momento de introdução daquilo que a tua palavra nos diz, já há, Senhor Deus, ensinamentos profundos para nós. Louvamos o teu nome, porque pela graça na vida do teu Filho,
na morte e ressurreição, nós, ó Pai, também encontramos a nossa vida e a nossa ressurreição. Morreu, Pai, o velho homem e nasceu, ó Pai, um novo homem, uma nova natureza. Capacita-nos então a vivermos em comunhão, capacita-nos a vivermos em mutualidade, reciprocidade, onde nós podemos, ó Pai, possamos, ó Pai, nos aconselhar, orar um pelo outro, possamos amar um ao outro, perdoar um ao outro, para a glória do Teu nome, que Tu sejas glorificado em todas essas coisas, em todas essas ações. Abençoa Teu servo, Tua serva, ajuda-nos a vivermos a Tua vontade, não a nossa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um forte abraço. Em breve estaremos aqui com a continuidade desse estudo. Pai.